Muito bem, agora já está concretizado. O Supremo já decidiu. E as redes sociais, as plataformas agora terão um controle significativo que a gente pode entender aí como censura. É isso que aconteceu, já está definido na votação dos ministros. Muito bem, e diante disso, o que fazer? Veja, eu vou neste vídeo aqui propor exatamente uma solução para essa situação e essa solução ela envolve o Congresso Nacional, sem dúvida alguma. Já falei alguma coisa disso em vídeo anterior, você pode encontrar aí, mas agora eu vou um pouquinho mais longe. Neste vídeo aqui, eu pretendo sugerir aquilo que a gente pode chamar de PEC da liberdade na internet. Ou seja, pense um pouquinho comigo, ó. A decisão do Supremo Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade, ela não vincula o Poder Legislativo na sua função de legislar. Ou seja, tudo aquilo que o Supremo faz e no controle de constitucionalidade, ela não impede o Poder Legislativo de fazer de forma diferente. Isso já aconteceu algumas vezes quando interessou o Congresso Nacional. Agora me parece que interessa muito a sociedade. Por quê? Porque o ambiente de censura não é bom para ninguém. Então, o que o Congresso Nacional tem que fazer? Essa proposta de emenda à Constituição que eu já dei uma olhada aqui e alinhavei e vou trazer para você. Ou seja, o que é necessário? É necessário uma PEC para alterar o artigo 220 da Constituição Federal. Porque o artigo 220 da Constituição Federal, ele no seu caput, ele diz assim, ó, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, inclusive nas plataformas, tá? Processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Esse é o cabo do artigo 220, isso aí já está escrito aí, ou seja, isso aí está dizendo que a liberdade de expressão ela é a tônica da Constituição Federal. Muito bem, mas o Supremo está lá, encasquetou com o Marco Civil da Internet e já arrolou, ou seja, fez um rol taxativo de condutas, de conteúdos que serão alvo de retirada das plataformas sem que haja processo judicial. Então essa decisão já foi tomada na semana que passou. Muito bem, e diante disso, o que dá para fazer? Olha, é claro que algumas condutas, talvez até seja necessário que haja, sim, algum tipo de restrição. E é isso exatamente que eu pretendo mostrar aqui. Por quê? Porque o artigo 220 ele é a ideia da liberdade total. E a lei, claro que ela pode entender, como o Marco Civil da Internet fez, pode entender a questão das plataformas e a possibilidade de retirada judicial de alguns conteúdos. E alguns conteúdos, vamos ver quais, poderiam sim ser alvo de retirada sem que houvesse ação judicial, apenas extrajudicialmente. E é exatamente isso que a gente pode alterar no artigo 220 da Constituição Federal. Aí, a sugestão seria uma proposta de emenda constitucional que acrescentasse parágrafos. O artigo 220 vai até o parágrafo 6º, então, o parágrafo 7º, por exemplo, que seria essa sugestão aqui, ele iria nessa direção. Eu vou ler aqui para você entender. Parágrafo 7º do artigo 220. Olha só. Os provedores de aplicação e de conexão à internet, bem como os demais intermediários digitais, somente poderão ser responsabilizados civil ou penalmente por conteúdo gerado por terceiros mediante prévia e específica ordem judicial, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Beleza? Muito bem. E aí, uma vírgula, ressalvados os casos de. E aí você vai falar, agora sim o rol, que o Supremo já fez o dele, mas agora você faz um na Constituição Federal, detalhado e de uma forma objetiva e clara. Que é o seguinte, então, o inciso primeiro poderia ser exatamente o que já está contemplado lá no Marco Civil da Internet, no artigo 21, que são as imagens, vídeos e outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, divulgados sem consentimento de uma das partes. Isso já está previsto lá no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Inciso 2. Conteúdos relacionados à exploração sexual infantil e abuso sexual infantil. Sim. Então, apenas uma ordem extrajudicial poderia fazer a plataforma retirar esse conteúdo, sem problema nenhum. Inciso 3. Conteúdos que promovam, organizam, incitem práticas de terrorismo, essas questões aí que também são bastante complicadas, e que poderiam também ser alvo de uma notificação extrajudicial e a plataforma tem que retirar, com penalidade financeira se não fizer essa retirada. Muito bem, aí o parágrafo 8º diria o seguinte,
O disposto no parágrafo 7º aplica-se a qualquer medida de retirada, indisponibilização, bloqueio ou restrição de acesso a conteúdo ou contas em ambiente digital, salvo nas hipóteses de exceção previstas nos incisos acima. Com isso, o Congresso Nacional, então, o que ele faria? Ele avançaria um pouco naquilo que está previsto no Marco Civil da Internet, mas ele não traria aqui aquilo que o Supremo trouxe, que são aquelas questões de Estado Democrático de Direito, fake news, aquelas coisas que são objeto, sim, de possibilidade de censura nas redes sociais. Então, ela limita mais, protege, sim, é uma proteção interessante, terrorismo, crianças, questão de nudez, essas questões já estão protegidas. E aí, o que acontece? Se o Congresso Nacional faz isso, automaticamente ele decidiu, legislou, e aí aquilo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo vai por água abaixo. Eu digo a você o seguinte, deputados e senadores, os senhores têm aí a consultoria legislativa, tanto da Câmara quanto do Senado, são pessoas que têm muito conhecimento, então façam essas consultas, busquem exatamente uma alternativa. O Congresso Nacional tem soberania sobre legislar. E ele colocando isso na Constituição, acaba essas questões que a gente está vivendo hoje na atualidade. Observem que hoje, sábado, hoje é dia 28, saiu no Datafolha, inclusive, da Folha de São Paulo, uma pesquisa a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a notícia não é muito interessante para eles não, porque o Datafolha está dizendo aqui que 58% dizem ter vergonha dos ministros do STF. Olha só a situação que está o STF. O STF vem caindo naquilo que seria a opinião popular há muito tempo. E agora está abaixando demais. Não é o STF quem tem que legislar. Está extrapolando, está fazendo coisas que são indevidas. E agora tem mais uma situação ainda. O IOF, o presidente Lula, vai judicializar, vai mandar para o Supremo Tribunal Federal aquela decisão que já foi feita pelo Poder Legislativo. Isso não é cabível. Nós estamos num ambiente em que os poderes estão extremamente fora da casinha. E eu diria para vocês, quem é que tem que colocar as coisas no devido lugar? O Poder Legislativo. Deputados e senadores, é com vocês. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.